Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde nessa sexta-feira. Mais um sextou na quarentena. Vamos esperar aqui o nosso público entrar. Oi, Lucas, tudo bem? Boa tarde. Na verdade, essa live aqui de sexta, ela tá entrando porque ontem nós não conseguimos nos conectar na live que tentamos fazer com a Nanda Nogueira. Vamos falar hoje sobre inovação com resultados, tá? Sobre engajar a equipe, como os profissionais também podem se preparar para esse novo normal. Vamos esperar a Nanda entrar. Ontem nós tivemos um problema às 18 horas de conexão e também o Instagram não nos deixava. Tentamos por diversas vezes, mas por problemas técnicos passamos para hoje. A Nanda já entrou aqui, vamos ver. Vou colocar a Nanda aqui. Oi, Ká, Júnior, tudo bem? Boa tarde. Pessoal, confirma se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Yeah! Nanda? Ei, tô te Oi! ouvindo. Que bom, estamos ouvindo, estamos vendo bem. Tá tudo certo, né? Estamos. Eu tô conseguindo te ouvir, tô conseguindo te ver. E você? Sim, Ei, milagre! eu ouvi a palma. Fiquei feliz, eu ouvi a palma, então tá bom. Que bom, Tudo fico bom, feliz. Nanda? Bom, Tudo não te jóia. apresentei antes, quis apresentar você aqui já ao vivo com a gente. Ontem foram tantas tentativas, né? O Sim, pessoal tá entrando aí. Ontem nós tentamos, eu estava falando pro pessoal que nós tentamos diversas vezes, somos brasileiras, não desistimos nunca, né? Tentamos por quase meia hora fazer essa live. Hoje o nosso tema é sim, inovação. Para quem não conhece a Nanda é especialista em engajar profissionais para a geração de resultados através da inovação. Tem um trabalho muito bacana com startups, né, Nanda? E para a exato. gente é uma honra te receber aqui no nosso palco digital, né, para trazer todos esses insights aí no momento tão oportuno quanto esse, né? Sim, obrigada pelo convite. Bom, só para explicar melhor, a Lília já explicou super bem. Eu venho de mentorar e pré-acelerar startups. A pré-aceleração é quando você tira a startup da ideia e começa as primeiras vendas. E agora a gente tem uma consultoria de inovação corporativa e inovação aberta, né? Então, a gente foi para o outro lado do balcão, vamos dizer assim, que é ajudar as empresas e os profissionais a desenvolver inovação de forma sistêmica dentro dos seus negócios para atingir resultados tanto quanto as startups conseguem fazer isso. E hoje a gente vai trazer alguns insights, alguns direcionamentos, porque a gente é muito pragmático e prático para que vocês possam utilizar isso na próxima segunda-feira já, sem enrolação. É isso aí. Conteúdo prático, né? Nanda, eu consegui te entender muito bem, mas picotou um pouco do seu. Tô conseguindo te escutar, tô conseguindo te ver, mas ela picota algumas coisas da sua conexão. Não sei se para Tá. você também aparece assim. Antes da gente entrar no assunto e a gente toca direto aí. Você quer que eu tente fazer, mudar a conexão, alguma coisa nesse sentido? Picota um pouco, mas eu consigo entender bem. Então, se quiser que eu repita, para mim também não tem Tá. problema. Pessoal, não, acho que conseguiu. Acho que conseguiu porque eu acredito que, como eu entendi, que o pessoal de casa tenha entendido. Cara, eu sei que você está aí nos acompanhando. Nos informa se você está conseguindo ouvir bem a Nanda, ver também, pessoal que também está aqui nos acompanhando, nos informe também para que o conteúdo chegue com a mesma qualidade aqui que vai sair, que a Nanda tem muito conteúdo, pessoal. A gente sabe que vai ser uma live sobre inovação aí sensacional. E é um dos assuntos que a gente vem trazendo nos nossos treinamentos, né, Nanda? A gente traz muito esse assunto de inovação, porque é preciso. Mas tem muita empresa, já vou entrando aqui no conteúdo, tem Sim. muita empresa que acredita que precisa de grandes investimentos. Ó, tá, já nos pontuou que tá tudo certo. As empresas acreditam que para inovar precisa de grandes investimentos. E é aí que eu já vou entrar nesse assunto. Como as empresas tradicionais conseguem se transformar em empresas inovadoras, Nanda? Para começo de conversa, não precisa de grandes investimentos, né? O Covid, né, o Corona mostrou que você tendo uma necessidade, um problema a ser resolvido, você se adapta para poder utilizar essa nova forma de resolver problemas, vamos dizer assim, né? Usar a inovação para você gerar novos resultados. Então, assim, a gente veio, por exemplo, bancos que estavam falando que não queriam colocar 300 pessoas em home office, tiveram que colocar 50 mil pessoas em home office assim, e tipo,
eles precisaram se adaptar. A palavra-chave, na verdade, é adaptação. Inovação, uma coisa tem que estar muito clara, inovação não vem de tecnologia, e tecnologia ela é só um meio, tá? A tecnologia ela é só um meio. Inovação vem de pessoas, o que significa que você precisa ter pessoas que estão aptas ou que têm o desejo de fazer mudanças ou de se adaptar para resolver problemas, né? Então, assim, qual seria o que a empresa precisa para começar a inovar, né? Do tipo, que já que não é grandes investimentos, o que ela precisa, ela precisa de algumas coisas. Quando a empresa é um pouco mais estabelecida e tem muitos funcionários, elas precisam, obviamente, do seu sponsor. O que seria esse sponsor? O sponsor é normalmente a alta liderança, que é como se fosse, de fato, um patrocinador no sentido de dar a carta branca para você fazer isso. E, normalmente, as pessoas acham que, assim, o branca, aí você vai poder fazer tudo que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Não é bem assim. Você vai ter que pegar problemas pontuais e começar a ver novas formas de resolver este problema, né? Então, assim, por que é mais fácil quando você tem um sponsor? Porque é muito complicado você mudar coisas dentro de uma empresa se não tiver alguém acima de você te ajudando. Mas, além desse sponsor, você também precisa entender quais são as prioridades da empresa, né? Porque às vezes a gente encontra aqueles loucos, né, no meio, alguns loucos dentro da empresa que querem fazer diferente, que viram eventos e viram formas de fazer isso de uma forma mais prática, pragmática, para ter... Nanda, você consegue tentar inverter sua conexão? Porque eu acredito que esteja falhando bastante, tá picotando muito, conforme você vai falando. Calma aí. Aqui, ó. Aliás, eu já vou até pôr aqui. Tá me ouvindo? Consigo te ouvir e te ver. Pode seguir da onde picotou algumas partes que você estava falando dessa questão da autonomia. Tá. Porque qualquer coisa eu utilizo também o outro celular, não tem problema. Bom, o backup. A sua pergunta era se precisa de grandes investimentos. Não precisa. Você precisa Nanda, tá travando bastante. Agora acho que piorou um pouco. Quando você estava na outra conexão, acho que estava melhor. nisso, né? Você tem que entender que quando você lá. Vai trocar? Tranquilo. Bom, pessoal, se vocês puderem aguardar, a Nanda vai trocar de celular, ela tá fora de São Paulo, então ela tá fazendo o teste dessas conexões, ela já vai entrar novamente. Como vocês puderam acompanhar aí, o nosso tema hoje é sobre inovação. E a Nanda, nessa primeira pergunta que eu fiz para ela, eu questionei que muitas empresas falam, para inovar custa caro. E, na verdade, a Nanda nos deu o exemplo que não custa caro. E são pequenas coisas que você precisa inovar dentro da empresa, inovar um processo, inovar, e nem sempre necessita de tecnologia. Né? A inovação é um processo que ele não depende de tecnologia 100%. A tecnologia ajuda a você ter melhores resultados, né? Mas não depende só de tecnologia. Ó, a Nanda já entrou aqui. Vamos tentar continuar aqui com a nossa live. Vocês vão agora? Estão me vendo? Oi, vendo e ouvindo. Então eu tô com o segundo celular agora. Vamos lá. Tá ótimo, viu? Melhorou? Que ótimo. Melhorou, assim, de cara, tá tudo ótimo. Tá ótimo. Enquanto você saiu rapidamente, foi muito rápido, eu informei, né, que na sua resposta anterior,
Você falou que nem sempre, para inovar, você precisa de tecnologia. As pessoas confundem muito, por isso que acham que são grandes investimentos para inovar processos dentro da organização, né, Nanda? Eu acredito, para mim, inovação é assim, é fazer mais e melhor com aquilo que você tem. Obviamente que se você tiver dinheiro, se você tiver tecnologia, você impulsiona mais, você escala mais, você faz um monte de coisa. Mas é assim, é nas pequenas mudanças que você começa a ver resultado, e até para aquela questão que a gente falou, né, do sponsor, da alta liderança, isso é importante, por quê? Porque a alta liderança ela não vai acreditar que pode te dar um grande projeto, um grande budget, e você vai lá inovar e você vai ter resultado. Ela precisa ver pequenos resultados, pequenos projetos dando certo, para que aí você consiga criar grandes projetos. As pessoas, até as grandes empresas, também acham que precisam de grandes investimentos e coisas do tipo. Mas, por exemplo, se você deixar uma reunião mais produtiva, se você perceber que o seu processo para aprovar alguma coisa que demora 3 dias, né, 50 assinaturas e qualquer coisa, você conseguir otimizar isso, você não precisa de grandes investimentos, você não precisa de grandes tecnologias, você precisa transformar isso mais ágil e trazer mais resultados. Então, assim, além do sponsor lá em cima, você também precisa... O sponsor seria o mundo ideal, vamos dizer assim, tá? Não vamos dizer que sempre aconteça esse sponsor, né? Porque a gente tem muito diretor que é aquele... só acredito vendo, né? É ver para crer. Então, você precisa fazer iniciativas pontuais, iniciativas, resolver problemas mais táticos e didáticos, né? E aí, como é que você, por exemplo, define que problema que você vai focar? A gente tem uma metodologia nossa, né, que é tipo caçador de problemas, que a gente chama, que é assim, você sabe qual que é a meta da empresa nesse mês, ou desse ano, alguma coisa assim. A gente já passou por mais de 40 dias do Covid, então, assim, aquele medo, aquele desespero já diminuiu. Né? Não vou dizer que ele está zerado, porque tem um monte de coisa acontecendo, mas você já sabe que precisa ter mudanças nesse processo, que não foi o planejamento do começo do ano, não vai ser o que vai acontecer a partir de agora. Só que você sabe aonde a sua empresa quer chegar e você sabe qual é a meta que a sua empresa, que a sua área quer bater. E aí você começa a olhar todas as suas atividades, do tipo, todas as suas atividades diárias, se precisar, para ver o que eu poderia fazer, o que está me drenando tempo, esforço, que eu poderia otimizar, por exemplo, ou qual problema que a gente ainda não está olhando que vai ajudar a bater a meta da empresa. E aí tem que ser uma coisa que vai ser uma necessidade pro profissional a partir de agora, que é a proatividade. Né? A gente está usando até um novo termo falando que é a questão do protagonismo. Então, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso ficou na escravidão. 1880 a.C., sei lá quando que teve esse negócio. Agora, a gente precisa de protagonismo. Alguém que fala assim, estou vendo um problema, estou vendo algum processo que está empacado e eu tenho competência, eu tenho disponibilidade e eu vou fazer isso. E veja que disponibilidade não é tempo ocioso. É você querer resolver isso em prol de atingir o objetivo maior. E aí é bater no peito e chutar pro gol, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas estão acostumadas a vivenciar um contexto do tipo assim, ah, mas ninguém me pediu, ah, mas ninguém me mandou, ah, mas isso é coisa do João, isso é coisa da Maria. Não é isso mais. A gente tem que pensar em empresa da mesma forma que existe ecossistema de inovação, ecossistema de startups, a empresa também é um ecossistema, porque ela é uma engrenagem, entendeu? Uma engrenagem viva. Se eu não fizer um trabalho bem feito, alguém a minha equipe como toda a minha área não vai performar muito bem. E vamos dizer que eu sou de marketing. Se o marketing não performa bem, vendas vai sofrer. Se não vender, a receita lá no financeiro vai dar problema. E aí tem todo um ciclo, entendeu? Não é mais tipo, cada um é uma coisa diferente. As pessoas têm que começar a pensar no protagonismo, na proatividade, na autorresponsabilidade. E isso é muito importante, especialmente porque você está no mundo remoto, né? De trabalho remoto. Não tem mais alguém te vigiando aqui atrás. Você tem que provar que você performa e que você pode resolver coisas. Certo? Legal, Nanda. E na questão de inovação, tudo isso que você falou, que o banco tinha medo de colocar as pessoas para home office e de repente teve que colocar... Tudo isso é um grande processo de inovação.
Porque a tendência no novo normal é muitas empresas serem adeptas do home office. Eu falo, meu marido trabalha numa multinacional e ele assinou um contrato de home office. Então ele vai trabalhar de segunda, quando tudo isso passar, ele está trabalhando em home office já há 50 dias, mas quando tudo isso passar, ele vai trabalhar só de segunda a quinta no escritório. Às Olha que coisa. sextas-feiras, às sextas-feiras, ele vai trabalhar em casa e já faz parte do novo contrato dele. Só que, possivelmente, se não viesse a pandemia, se não fosse todo esse processo, talvez eles tivessem essa ideia, por não ser uma empresa brasileira, já vem com um conceito de fora. Ele já estava falando de home office há cerca de 120 dias atrás, quando eles fecharam todo o planejamento de 2020. Mas isso acelerou. Assim como está acontecendo aí com várias empresas, né? A questão do home office, a questão também de reuniões. Há uma inovação nas reuniões. Antes você, aqui em São Paulo mesmo, que a gente mora, às vezes uma reunião durava meia hora, mas você tinha que se deslocar para o outro lado da cidade e você levava mais tempo de deslocamento do que da reunião propriamente dito. E hoje, pelo Zoom, em 40 minutos você resolve muita coisa, você assina contrato digital. Então, essa grande inovação, essa grande transformação digital, ela, assim, para nós, o que nós estamos vendo é que foi muito acelerada e de fato dá muito a longo prazo. Você, a gente costuma dizer que a pessoa que mais faz transformação digital, né, o ser que fez mais transformação digital não foi o CIO nem o CTO, foi o Covid. O Covid Com certeza. veio e arrebentou todo o processo, assim, agilizou todo o processo. E as pessoas não podem ver isso com maus olhos, entendeu? Porque isso assim, o home office existe há muito tempo, a tecnologia para fazer videoconferência já existe há muito tempo. Você tem que usar isso a seu favor para te agilizar. Porque as pessoas estavam se acostumando num processo do tipo, deixa para depois, quem sabe um dia, e aí isso complica todo o contexto. O que a gente precisa para inovação, quando a gente fala de inovação para o resultado, é que não adianta também você ter todas as tecnologias do universo, aquelas coisas mais modernas, e você não utilizar isso a seu favor, né? Você só ter gasto com isso e você ainda ter mentalidade do século passado. Não é assim que a gente tem que pensar a partir de agora. A gente tem que pensar focado em o que eu preciso resolver, qual meta eu preciso bater, qual transformação eu quero gerar no meu cliente final. E você, como colaborador, a gente tem um desafio ainda muito maior que as pessoas não pensam. Porque às vezes a pessoa, quando ela é colaboradora, ela pensa, eu tenho que fazer isso aqui porque o chefe mandou, né? O manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas não é isso. Você tem o seu chefe como o seu cliente, você tem os seus colegas da área, a empresa como um todo, né? A equipe inteira da empresa como cliente, você tem o acionista e você tem o cliente final da empresa. Porque se você fizer um trabalho, sei lá, da área de compras ruim, você afeta todo o processo e a experiência do cliente no final da ponta. Não é porque só, eu não sou da área de cliente, então dane-se. Não é. Você tem 3 clientes para cuidar. E aí você precisa focar em resolver os problemas desses 3 clientes. Porque se um empacar, desanda tudo, entendeu? Desanda tudo. E as pessoas têm que começar a pensar nessa engrenagem, nesse ecossistema. E aí exige muito mais do protagonismo dela do que antes, entende? E o mais interessante é, por uma área impactar muito na outra e precisar dessa sinergia interna para que todos tenham foco no cliente, tanto a área financeira, de compras, venda, marketing, todos tenham, né, o cliente na cabeça, porque assim todo mundo vai fazer o seu trabalho de forma melhor. E eu queria que você falasse um pouco, Nanda, sobre o processo de inovação, qual a importância de colocar a equipe como um todo nesse processo de inovação dentro da empresa. Eu acho que isso ajuda muito no sentido de fazer com que as pessoas. Porque, assim, o que estava acontecendo, vamos dizer, antigamente, né? Como você faz manda quem pode, obedece quem tem juízo, as pessoas pararam de pensar, de ter ideias, de fazer coisas diferentes. Só que aí a gente entra numa outra coisa. Se você está fazendo coisas repetitivas que não precisa de pensar, um robô te substitui facilmente. Então, assim, quando a gente fala de futuro do trabalho, inevitavelmente as pessoas falam de robô, etc. Mas o robô ele só vai substituir aqueles que não sentem nada, né, que não têm inteligência emocional, e aqueles que não pensam. Então, a inovação ela dá uma oportunidade de você mostrar que você é um ser pensante,
que você está lá para dar novas ideias, para você gerenciar coisas de uma forma diferente. O processo de inovação dentro de uma empresa, muitas vezes, ele começa pela parte de você possibilitar os seus colaboradores a darem ideias para resolver tais problemas. E isso é uma coisa que o líder de hoje precisa entender, porque obviamente ele está muito ansioso, obviamente ele está desorientado, porque cada dia é uma notícia diferente, mas ele tem várias cabeças tecnicamente pensantes, né? A gente parte do pressuposto, todo mundo pensa, tecnicamente pensantes que podem te ajudar a resolver essas coisas. E aí, quando você permite que as pessoas pensem, que criem coisas novas, elas se engajam muito mais, né? Elas se engajam muito em falar assim, eu faço parte disso. Eles não só me pedem porque eu sou boa em X, Y, Z ou na técnica A, B, C. É porque eu consegui dar novas sugestões e fazer parte disso. Inclusive, se alguém quiser pesquisar, tem um projeto no Google, chama Projeto Aristóteles, que eles fizeram uns 2, 3 anos atrás, eu acho, o que é uma equipe perfeita. E a primeira coisa é quando você dá segurança psicológica, ou seja, as ideias que as pessoas dão não vão ser julgadas ou zoadas, vamos dizer assim, porque as pessoas podem co-criar junto com os outros. E a colaboração é uma parte da inovação essencial. Então, para começar a inovação dentro da empresa, além dos problemas e da prioridade, é você permitir que os outros utilizem a cachola para criar coisas novas. Legal, legal. E o quanto isso é importante, as pessoas confundem muito empresas inovadoras com empresas novas, empresas normalmente digitais. E não, é uma empresa, a sua empresa, independente de quanto tempo. Tanto que a gente vê a Magazine Luiza quantos anos tem, e é uma empresa inovadora, é uma empresa que envolve. Talvez, assim, para mim, é uma das empresas que mais está sobressaindo nessa pandemia, porque criou tudo junto com a equipe. E é uma das coisas que a Luísa Helena Trajano fala muito, da questão de muitas ideias que eles colocam em prática dentro do Magazine Luiza vieram de funcionários. A autonomia que eles têm de criar vídeos, de dar ideias, né? E isso faz parte do projeto de inovação. Então, é uma empresa tradicional, mas hiper inovadora. Né? E as pessoas confundem muito isso, né, Nanda? Você não precisa de um departamento de inovação para poder permitir isso para os seus colaboradores, entendeu? Você não precisa trazer pessoas de Harvard, de MIT, qualquer coisa do tipo. Você pode co-criar e permitir assim, cara, o nosso desafio para essa semana é XYZ. O que vocês acham que a gente poderia fazer? E dá o tempo para eles darem ideia, sem julgar. E se fosse para o cliente, né? Que, por exemplo, na Amazon todas as reuniões tem uma cadeira vazia com o nome cliente, né? Customer. Por quê? Porque você não pode ficar pensando só no lucro, só na última linha do Excel. Você tem que pensar em como resolver o problema na visão dele, né? Na visão desse cliente. Então, quando você permite que os colaboradores entendam o problema, porque eles não são bestas, eles sabem os desafios que foram passados nos últimos 50 dias. Todo mundo sentiu isso na pele como se ninguém. Não precisava ser coronado para entender que o negócio foi desafiante. E aí você permite que as pessoas possam ter novas ideias e fazer e co-criar em cima de um desafio real, né? Que é tipo assim, ó, a gente precisa melhorar o financeiro da empresa, a gente precisa manter vocês saudáveis. O que vocês sugerem? E aí eles poderem entender e direcionar isso para um resultado efetivo é a melhor coisa, e é a coisa mais simples assim. Só que você tem que pôr isso como prioridade. O que aconteceu com o Covid é porque obrigatoriamente as empresas tiveram que colocar isso de trabalho remoto, digital, etc., como prioridade, e elas não estavam dando. Então, que prioridade que você está dando para a sua equipe para fazer coisas diferentes? Como você pode começar? É com pequenos passos, né? E é um dos grandes ganhos, assim, quando você está falando de gestão de pessoas, é o valorizar a pessoa, é o valorizar o colaborador. Né? Isso engaja pra caramba. Quando você tem uma ideia, e muitas das vezes, você colocando em prática, os outros também saem do casulo, porque tem muita empresa, tem muita equipe, que tem sempre aquele que se sai mais, aquele que é mais vergonhoso, e muitas das vezes não dá uma ideia. Quando você abre para um debate desse, e você mostra, olha, dá suas ideias, traz, vamos discutir, uma ideia de um é melhorada pelo outro, e o todo, você consegue
e o todo realiza, né? Isso engaja, o colaborador começa a entender o propósito, a cultura da empresa, a abraçar a empresa e vestir realmente a camisa, porque você está numa empresa que te escuta. E isso, quando você lê grandes pesquisas, mais forte do que o salário, os benefícios, é a forma que o colaborador se sente feliz dentro daquela organização. É feliz e reconhecido. A gente fez uma pesquisa lá no Habitat. A gente não é do Bradesco, a gente é uma consultoria parceira do Bradesco, então a gente tem acesso a todas as corporates. E a gente já soltou uma pesquisa para quem quisesse responder, né? E aí a gente perguntou, o que te falta, né? Fala de inovação, aquelas coisas todas. O que te falta? Ser reconhecido. As pessoas preferem não ter, assim, chegou ao ponto do tipo, as pessoas preferem ter o mesmo salário, mas sempre ser reconhecido, do que não ser reconhecido, né? Então, assim, a gente está num contexto agora que, tipo assim, muita gente reclama, mas ele não olha o que eu faço, ele não olha... Mas você já mostrou o que você faz? Você falou assim, chefe, olha, 2 mais 2 deu 4, eu consegui fazer 5. Cara, é coisas pequenas. E o chefe tem que começar a fazer os feedbacks, tanto positivos como negativos, né? Então, assim, para quê? Para que ele saiba que... Desculpa. Para que ele saiba que esse ser, né, não é um colaborador, não é um número da folha de pagamento. Ele é um ser que pensa e que gosta de dizer, nossa, estou indo no caminho certo, estou indo no caminho errado. Uma das coisas principais para os colaboradores é a questão de clareza e direcionamento. Por isso que, por exemplo, se você for pesquisar como ser líder em época de crise, é questão de comunicação, clareza e direcionamento. É saber o que... você pode até virar e falar assim, não sei onde a gente está indo, mas a prioridade dessa semana é essa. Vamos me ajudar nisso? Pronto! Você não fala assim, no final do ano a gente vai fazer uma super convenção. Ninguém sabe como é que vai ser o final do ano, sabe? Ninguém sabe como vai ser isso. Mas quando você reconhece a pessoa, quando você entende que ela é mais do que um número de folha de pagamento, faz toda a diferença. Só que você precisa entender o que ela busca, como é que ela pode te ajudar mais do que a função, a parte técnica, né? E as empresas não estavam pensando muito nisso. Agora elas estão tendo que reaprender a coisa do básico, de como eu me comunicar, de como eu ter clareza e direcionamento e ajudar essa pessoa a se sentir parte da empresa. Reconhecimento e felicidade, igual você falou, é uma coisa, apesar de intangível, é mais fácil, porque quando ele percebe que ele está indo no caminho certo. É tipo criança aprendendo a andar de bicicleta. Ela vai cair, você não vai falar assim, caiu, para de andar, não serve para você. Não, você fala, volta, vamos, volta, anda mais um pouco, anda mais um pouco. Você vai conseguir. É esse tipo de coisa que as pessoas estão buscando nesse momento. Isso é fazer diferente, isso é trazer novos resultados. Certo? Travou um pouco a sua conexão, Nanda, tá conseguindo me ouvir bem? Mas eu consegui entender o que você passou agora nessa mensagem final. Ótimo. E isso é nós tivemos aqui há umas 2 semanas atrás uma live sobre liderança humanizada. E isso realmente, o líder agora precisa ser humano. Ele sempre precisou, sempre vai precisar. Pré-pandemia, durante a pandemia mais ainda e pós. Né? Entender o seu colaborador. Errado, mas o que você pode fazer melhor, né? Direcionar o colaborador no caminho certo. E esse é um dos grandes preceitos que a gente enxerga aqui, é que tanto o líder precisa estar muito atento à sua equipe, né? O Thiago Conser, que é uma das maiores autoridades em gestão, principalmente gestão comercial, ele muito fala, né, da importância do feedback, de como você tem que direcionar isso e de como as organizações estão valorizando líderes, tanto que os líderes estão sendo, muitas das vezes, remunerados, premiados em cima dos feedbacks mensais que eles dão. Então, isso para a organização, para eles conseguirem metrificar tudo isso, é muito importante, né? E principalmente engajar o funcionário. O engajamento, ele gera propósito e ele gera resultado. Porque quando você não está desmotivado, você procrastina, você não produz, você enrola. E quando você está motivado, você quer criar coisas novas.
tem uma falácia, né? Porque é um mito de dizer que as pessoas não gostam de mudança. Isso é errado. Tem um estudo na Suíça que fala que isso é errado. Por quê? Porque, na verdade, não é que as pessoas não gostam de mudança, elas têm medo do que a mudança pode provocar. E a partir do momento que você dá clareza e direcionamento, esse medo diminui e a pessoa quer criar, a pessoa quer fazer. Porque se fosse assim, as crianças não criariam aquele tanto de coisa, né? Que você deixa a criança em casa, parece que tipo uma parede vira um quadro de pintar, vira qualquer coisa. Então, assim, as pessoas precisam trazer de volta esse momento de querer criar para ajudar os outros. E a inovação, tanto interna quanto externa da empresa, ela tem que se basear nisso. Como eu vou ajudar a resolver ainda mais o meu problema, o problema do meu cliente final? Porque agora também os clientes estão desesperados, estão com medo, alguns talvez estão com dificuldade de receita, mas se ele perceber que você faz a diferença para ele, então da mesma forma que você engaja o seu funcionário internamente, você tem que engajar o seu cliente também, entender de verdade qual que é o problema dele, como você pode ajudar mais. E às vezes é só bater um papo, é só abrir um Zoom, um Skype e conversar com ele. As pessoas acham que eles sempre vão pedir coisas, vão sempre exigir coisas e não é nada disso. Da mesma forma que o seu funcionário está desse jeito, o seu cliente também está. E o porquê que é importante ouvir o cliente? Porque quando você estuda sobre startups, você sabe que as startups elas não criam produtos, elas criam soluções para os problemas dos clientes. Ela primeiro estuda a persona para depois criar um produto para resolver o problema da persona. E não o contrário. Eu não tenho uma ideia de um produto e vou enfiar a goela abaixo se o produto presta ou não. Eu vou entender a demanda do meu cliente para, a partir disso, saber como eu posso melhorar. E aí o que acontece? Se você já tem produtos, soluções, o que será que está faltando para o seu cliente em relação ao seu produto? Como você pode agregar mais com coisas que às vezes que não precisa de grandes investimentos? Por exemplo, se você tem um produto, sei lá, você tem uma academia que fechou, por que não começa a fazer online? E de repente dá algumas lives, algumas coisas assim com nutricionista que pode te agregar, por exemplo, para fazer como comer melhor. E isso você não vai gastar quilos de dinheiro. Você vai conversar com o nutricionista, vai fazer uma parceria e você vai agregar. As parcerias também é uma forma de inovação que as pessoas estão esquecendo fatalmente nesse contexto e não precisaria, entendeu? Legal, Nanda. E a gente está chegando ao fim desse bate-papo prático aqui com você sobre inovação, mas tem um assunto que vai nos dar vários minutos aí, que eu sei que você já citou em alguns momentos dessa live, mas o que a gente pode, falando de profissional do futuro, falando de profissionais nesse novo normal, quais serão as competências, né, nesse novo normal, nessa transformação que a gente teve nesses 50 dias e possivelmente vai postergar mais alguns dias? Que as empresas vão esperar nesse novo normal dos profissionais? Elas precisam entender um foco total no cliente da empresa e no cliente interno dela, certo? Se vocês não estiverem escutando, vocês me avisem. Primeira coisa, Tá tudo certo. Saber focar no cliente. Que problemas que eles têm, por que ele usa o seu produto, por que ele não usa, o que ele substitui, o que ele já fez para substituir o produto que você tem. Então, por exemplo, para o McDonald's, o maior concorrente dele não é mais o Burger King, é o Netflix e o iFood. Por quê? Porque qual problema você resolve? Você precisa entender isso, por quê? Porque você dá melhores soluções para o seu cliente quando você entende as suas demandas. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Beleza. Primeira coisa, foco total no cliente. Segunda coisa, protagonismo. É aquela questão de você bater no peito e chutar pro gol. Você não vai fazer apenas o que te mandam, mas você vai buscar novas formas de resolver esses problemas e as necessidades do seu cliente. E as necessidades e os objetivos da sua empresa. Anote tudo o que você faz durante o dia, durante a semana, e o que são os gaps que você pode impulsionar, que você pode, com novas ideias, resolver, quais outras formas que você pode fazer isso de uma maneira mais ágil para trazer mais resultados.
e parcerias internas. Você tem que pensar que a sua empresa é um ecossistema. Você precisa fazer com que todo mundo possa pensar melhor em formas de inovação. Então, assim, o problema da empresa não é só do João, não é só seu, não é da Maria. Todos têm que começar a pensar novas formas. Se você der essa dica, por exemplo, deles levantarem os problemas, ou deles levantarem o dia a dia deles, e ver o dia a dia de trabalho e o que eles podem fazer diferente, a gente já tem um ganho de produtividade, um ganho de inovação e melhores resultados sem gastar nada. A partir disso, você consegue criar novas oportunidades e novas iniciativas de inovação. Ótimo, ótimo, Nanda. E só dessas ações que você falou, custo zero. Custo Custo zero. zero. Custo zero e com ganho de aproveitamento, de lucratividade muito grande. Porque você começa a completar esses gaps, esses vãos que vão ficando e que atrapalha, procrastina. Tudo isso, você vai ficando mais produtivo. A empresa produz mais, os resultados, obviamente, vão vir na mesma proporção, né? Isso que é o mais importante. Com certeza. E aí fica muito mais fácil e de repente você começa a documentar esses tipos de coisa e você pode provar que você inovou na empresa sem gastar nada. Já vira um case de sucesso seu. Ótimo, ótimo. Nanda, mais uma vez eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, pelo ótimo conteúdo que você compartilhou aqui pra gente. Os nossos clientes, a gente costuma falar, né, que são pequenas ações, né? Assim como você tem nos treinamentos de vendas ali novas técnicas de vendas, é preciso novas técnicas de inovação também, porque isso faz parte da venda, isso faz parte do ecossistema da empresa, né? As empresas têm que não se preocupar mais em estudar só vendas, mas estudar todos os processos dentro da organização. E isso é muito importante, inovação é a palavra da vez. Nanda, fique à vontade aqui para poder fazer a sua menção final, deixar uma mensagem aí de inovação para as empresas. Lembrando que esse conteúdo fica aqui no nosso Stories por 24 horas, mas também vai direto para o nosso canal do YouTube. Então, depois, quem quiser compartilhar com a equipe, assistir novamente, fique à vontade, fica lá no canal da Action. Fique à vontade, Nanda. Obrigada, Action, pelo convite. Eu espero que eu tenha agregado para vocês alguma coisa para vocês já começarem a fazer. Pensem sempre que inovação é fazer mais e melhor com aquilo que se tem, que a tecnologia é só uma ferramenta e a partir do momento que você engaja pessoas para resolver problemas, ser mais produtivo, você gera resultados sim. Você faz muito mais do que simplesmente só ficar pensando como eu poderia fazer mais e aí você tem que tomar atitude. Para quem quiser, nas minhas redes sociais aqui do Instagram, do LinkedIn, Nanda Nogueira, é super fácil de achar. E aí tem no link da minha bio tem todos os meus contatos, vocês podem ficar à vontade. Eu espero encontrar vocês em outras oportunidades e Action, muito, muito obrigada por mais uma vez a gente poder agregar valor para os seus clientes e parceiros, tá bom? Ótimo, Nanda, muito obrigada. Execução é a palavra da vez, né? É pegar o problema, ir lá e agir, resolver, então executar. Galera, obrigada. Nanda, bom final de semana para você. Obrigada pelo carinho sempre que você tem com a gente. Um abraço, tchau, tchau. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, como eu falei, obrigada pela audiência, quem nos acompanhou aí. Essa live fica salva aqui, vai direto para o nosso YouTube também. Na próxima semana nós vamos entrar numa série de lives do nosso próximo evento, que vai acontecendo bem no finalzinho do ano, que é o Action Summit, que nós lançamos essa semana. E na segunda-feira nós teremos uma live muito especial, a nossa equipe deve postar aí nesse final de semana, que vai ser às 20 horas com o Cafu aqui no nosso canal, tá bom? Então, obrigada pela audiência mais uma vez e qualquer coisa estamos à disposição. Se quiser sugerir lives, temas de lives, aqui na nossa bio tem o link do nosso YouTube e lá tem várias lives no que nós fizemos aqui. Essa da Nanda vai subir daqui a pouco sobre inovação, mas tem lá também sobre tem a questão então, várias dicas, principalmente para que vocês possam continuar trabalhando e continuar produzindo nessa quarentena. Tá bom? Um grande abraço, bom final de semana para vocês.